Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Herter, terapeuta ocupacional, e esse é o Sensoriopod, um podcast feito por quem estuda e entende de integração sensorial para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. O Sensoriopod é um projeto de conscientização, daquele tipo assim, mudar o mundo, preparar o mundo, um mundo mais justo para as crianças que têm dificuldades sensoriais. A gente quer que vocês entendam sobre a importância das sensações no nosso desenvolvimento e também sobre o quanto as dificuldades sensoriais impactam para o desempenho, para a saúde mental. E hoje é o nosso 5º episódio e eu convidei a Paty Diniz para participar desse episódio. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E te apresenta para o pessoal, Paty. Fala um pouquinho do teu trabalho, da tua trajetória profissional, para que eles te conheçam. Daqui a pouco vai começar o tempo. Pi, pi, pi. Então é um prazer Porque imenso. Só isso já é quase 1 hora, né? É um prazer imenso poder estar aqui contigo, Fernanda, com quem eu compartilho essa clínica, com quem eu tanto confio, e poder falar, né, da Paty, como todos me conhecem, Paty Fono, mais conhecida como a doutora cozinheira, é poder falar de algo que a gente compartilha o ideal. Uma vez tu me disse isso e ficou de transformar o mundo, né? Uhum. Então, eu sou fonoaudióloga aqui de Porto Alegre. E quando eu me formei, em 1995, eu entendia que as dificuldades alimentares se resumiam aos problemas de deglutição, a chamada, então, disfagia. E aí, fui trabalhando com adultos, com crianças. Eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças. Eu sou professora de formação. Enquanto eu fazia a faculdade de fono, eu dava aula para a 3ª série, que agora nem é mais série, já estou ultrapassada. E atendendo as crianças, eu comecei a me dar conta que tinham crianças que conseguiam engolir, que não tinham alterações na biomecânica. Não se tratava da disfagia. Não. Tinha algo mais. Algo muito além antes da boca, que era a questão de olhar o alimento e aquilo representar uma ameaça. E aquilo, bom, imagina, isso era 2000, 2001, 2002, nem se falava, mal tinha se começado a falar de disfagia pediátrica, que dirá se falar de distúrbio alimentar. E aí eu me deparei com 2 irmãos, obviamente gêmeos, prematuros extremos, né? Os 2 com cognição ok, não tinham tido outras grandes intercorrências, mas os 2 apresentavam sonda de alimentação. E lá fui eu, atendimento home care, com as minhas técnicas de disfagia. E aí, quando eu comecei a aplicar, especialmente para um deles, eu me dei conta que nada daquilo funcionaria. Porque o menino via eu, né, com a colher, tentando me aproximar da boca dele, ele já nauseava e vomitava. Já entrava em sofrimento. E aí, na época, a internet de escada, né? Porque o povo hoje, né, tem muita facilidade. Eu comecei a procurar respostas e encontrei um grande divisor de águas da minha vida, que é a Suzanne Morris, que é uma fonoaudióloga americana, que hoje a gente poderia chamar de abordagem responsiva. Mas, na época, ela falava, então, de todo esse respeito e essa condição, esse olhar para as crianças que sabem deglutir, que conseguem deglutir, mas que não conseguem comer. E, a partir daí, isso deve ter sido 2005, foi um amor sem fim, né? Eu acabei, enfim, me aprofundando cada vez mais. Nesse caminho, eu acabei fazendo doutorado. Então, eu validei no meu doutorado a primeira escala para ser utilizada em bebês a partir dos 6 meses de vida e crianças até 6 anos e 11 meses, que se chama EBAI, que é uma escala que identifica risco de dificuldade alimentar. Ela não é escala diagnóstica, ela é de triagem. Ela é um screening, é para a gente conhecer. Exatamente, para ter um parâmetro objetivo, né? Inclusive para apoiar os pais, para poder fazer os encaminhamentos o mais precoce possível. E aí esse amor, né? Porque eu não tenho um trabalho, eu tenho uma missão na minha vida. Nós, né? Não é à toa que a gente se identifica tanto. E eu comecei a estudar na época. Então, eu já logo entrei na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no qual eu trabalhei por 22 anos. E eu me exonerei como servidora pública, aposentadoria integral,
há 7 anos, né, da suposta aposentadoria, porque eu espero nunca me aposentar. E se existir outra vida, eu quero continuar transformando o mundo. E me exonerei por uma série de questões, enfim. E aí eu optei por me dedicar somente a esse projeto, né, que alguns de vocês já conhecem, que é o Alimentando o Coração, que justamente essa é a ideia. Uma criança que tem desafios na alimentação, antes do alimento tocar a boca, ele tem que tocar o coração. Se não existir desejo e motivação intrínseca, não existe uma criança que tenha uma relação emocionalmente saudável com a alimentação. Eu gosto da tua frase, que a gente não mede por colheradas, a gente mede por sorrisos. Exatamente. São vários pratinhos lá no consultório com as frases que, segundo as crianças... Ô, vó, lê ali. São as regras da felicidade. Ai, queridos, que legal. Então, um pouco, né? Não vou falar tanto sobre a Paty, vamos falar sobre Alimentando o Coração. Sim, sim. Ô, Paty, qual o caminho que os pais podem começar a percorrer quando eles percebem que a relação alimentar, que a relação que o filho deles tem com o alimento não é tão boa assim? Quais os primeiros passos, Paty? Eu acho que realmente esse podcast vem no nosso propósito de transformar o mundo, transformar vidas, porque a intervenção, e quando a gente fala precoce no distúrbio alimentar, não é ser antes do tempo. É poder minimizar os danos que não estão no aspecto nutricional. Podem estar, obviamente, mas a maioria está relacionado à saúde mental. Então, o que eu tenho de recado para as famílias, para os profissionais que estão nos assistindo é: se existe preocupação dos pais, se os pais chegam para o pediatra, chegam para o gastro, ou chegam, enfim, para o seu profissional, para o seu psiquiatra, para o seu psicólogo, meu filho está com dificuldade para se alimentar, é preciso uma escuta qualificada. Porque quando um pai e uma mãe diz isso, obviamente, existe a interpretação equivocada dos pais. Julgamentos também, né? Muitos. Por favor, muitos. Tipo, meu filho não come bem é a queixa mais frequente no consultório pediátrico no mundo inteiro. Mas quando uma família traz isso, ela precisa ser escutada na sua singularidade, na sua história. Por quê? Porque existem crianças que podem ter o maior banquete, os alimentos orgânicos mais bonitos, mais saudáveis, feitos com todo carinho, coloridos, pratinhos, né, super incrementados, e elas não vão conseguir comer. E essas crianças, isso não é fase, não é manha, não é birra e não vai passar com o tempo. Então, acho que não vai passar com a fome. Não vai. Importantíssimo. Não deixa sem comer, porque ele vai comer um dia, numa hora. Tem um estudo muito importante que é feito com crianças com TARI, que também é uma outra forma de designar o distúrbio alimentar, que ele fala: mesmo com fome, se uma criança que tem distúrbio, ou seja, TARI, enfim, uma relação conflituosa com a comida, ela prefere passar fome do que comer um alimento. Não é que ela não goste, que ela porque não dá se trata conta de comer. Exatamente. Porque nós não estamos aqui para falar de seletividade. Seletividade é uma questão de preferência. É uma fase que ocorre na vida da criança. Nós estamos falando de uma condição diagnóstica, de um sintoma e de uma necessidade. E é um distúrbio alimentar. É um distúrbio que também pode ser chamado de transtorno alimentar restritivo e evitativo. Não é seletividade, portanto, não é escolha. Sim. É um sintoma. E como todo sintoma, precisa de intervenção terapêutica. Paty, isso já é uma singularidade, já é uma semelhança com a integração sensorial, com a nossa abordagem de trabalho lá na infância. Porque não se trata de escolha. Eu sempre falo isso para as famílias. Ele não escolhe não parar o corpo para sentar à mesa. Ele não escolhe não conseguir usar tais roupas. Ele não escolhe não tolerar o corte de cabelo. Não se trata de uma criança mal educada, de uma criança que... ele tem bicho carpinteiro no corpo. Provoca, né? Malandra. Ele tem um plano maligno, que eu digo. Ele não tem um plano maligno de atrapalhar a vida da família, de interromper a aula. Não é sobre isso. É sobre ser refém, e eu gosto dessa palavra, refém de uma condição
sensorial, e no teu caso é sensorial, tem questões motoras orais envolvidas, enfim, e emocionais, né? Às vezes tudo junto. Relacionais. Relacionais. E que não é sobre escolha, é sobre não ter como ser diferente. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque isso os pais muitas vezes escutam, né? Não, é fase, vai passar, ele está fazendo isso para chamar atenção. Pai e mãe, né? Pais que estão nos escutando. Se vocês têm um filho que sofre para comer, se a hora das refeições é conflituosa, batam na porta de profissionais até vocês encontrarem quem consiga ajudar vocês. Respostas e condução. Exatamente. Por quê? Quando as pessoas me dizem, realmente, o distúrbio alimentar pediátrico é uma condição nova, o consenso que define isso saiu em 2019 e, na sequência, saiu, então, no Código Internacional de Doenças, mas está lá, CID-R63.32. E aí eu uso a seguinte explicação para as famílias. Alguém escolhe ser asmático? Ótimo. Alguém escolhe ser diabético? Celíaco? Então, por que alguém escolheria ter TPS? Por que alguém escolheria ter transtorno, distúrbio alimentar? As crianças com distúrbio alimentar sofrem. As famílias das crianças com distúrbio alimentar sofrem. Há um impacto gigantesco na qualidade de vida e na saúde nas mental. relações sociais. Exatamente. Nos vínculos. Eu digo muito assim, a criança quer agradar. Ela quer ser vista. Ela quer que as pessoas enxerguem o potencial nela. Então, será mesmo que ela vai estar provocando uma situação para receber uma bronca, para ser julgada, para ser mal conduzida, enfim? Não, é o contrário, né? Então, não é um plano, não é uma intenção. Eu mais ou menos uso a seguinte expressão, porque as pessoas, né? As famílias, quando chegam para mim, todas já tentaram N coisas. Tipo, se tu comer tantas colheradas disso, tu vai ganhar um iPad. Não, se tu, durante um mês, comer alface, tu vai ganhar uma viagem para Disney. Gente, não é uma escolha. E aí é frustração em cima de frustração. Não, e aí realmente... E fora que qualquer pai, qualquer mãe é muito pressionado, julgado pela sociedade para fazer com que a criança se alimente de forma saudável. E aí a minha pergunta é, do que vale comer? E isso é uma frase que a Lízia, a colega psiquiatra, sempre fala, e ela fala isso porque ela tem uma filha com distúrbio alimentar, e ela diz, do que vale comer mamão com cereais no silêncio da angústia? Ótimo. Eu prefiro a minha filha comendo panquecas com felicidade. Então, eu atendo N pacientes que foram crianças boazinhas, que não queriam desagradar os pais, que queriam ganhar o prêmio, que aceitavam aquela condição de que tinham que tentar, que tinham que se desafiar. A qualquer custo. A qualquer custo. A alimentação não pode ser desafio. Alimento não é alvo. Alimento é o que nos conecta. Alimento é o que nos une. Alimento é pertencimento. Alimento é afeto. Então, nós precisamos, ao olhar a condição do distúrbio alimentar, olhar a família, olhar a criança e pensar a nossa intervenção está favorecendo ou dificultando a qualidade de vida. E aí a gente tem que pensar em segurança, em conforto e em potência. Essas três palavras, elas direcionam muito a intervenção de uma criança sensível, de uma criança frágil sensorialmente, com essas questões emocionais. Porque, em primeiro lugar, ela tem que se sentir segura. Não pode ser um ambiente ameaçador, que coloque em risco ela, que talvez não seja real o risco, mas ela entende. Com certeza. Tá? Segundo lugar, ela tem que se sentir confortável. Não só segura, mas confortável também. Assistida, atendida, acolhida. Validada. Amparada. E potente. Tem, apesar de, porque todos nós temos os nossos apesar de, né? Graças a Deus. Ainda bem. Ninguém é perfeito, graças a Deus. Então, apesar de isso ou aquilo, eu tenho as minhas potências. E as pessoas precisam enxergar a potência naquela criança. E eu acho que isso que tu traz, tantas trocas que a gente tem, né, Fernanda? Diz muito de algo que a gente compartilha. Uma criança, ela não pode ser definida pelo seu sintoma.
Ela é maior que isso. Nós temos uma criança que tem DAP, que tem, enfim, questões sensoriais, que pode ter TEA, que pode não ter TEA, pode não ter distúrbio sensorial e ter alterações na alimentação, mas, em primeiro lugar, nós temos uma criança. Então, foco nas potencialidades e não nas impossibilidades. E quando existe uma criança que não come de acordo com o esperado, com aquilo, porque boa mãe, né, na nossa cultura, qual é? É a que taca alimento na criança, que faz a criança ficar bem gordinha. Então, Bem é bem aquela fortinho. que o filho limpa o prato e, especialmente, neste prato, deve ter as 5 cores e alimentos saudáveis. Então, quando uma mãe se vê impotente em oferecer isso para o seu filho, ela sente que ela está fracassando na pedra angular da maternidade. E se os profissionais, atenção pediatras, que são as pessoas que, primeiramente, vão escutar não só da alimentação, mas nos outros desafios, na questão do TEA, meu filho não fala, meu filho não parece que não presta atenção no que eu digo, ele só brinca lá de rodinhas. Então, quando uma mãe chega e fala sobre essa questão da alimentação, nós precisamos de uma escuta qualificada. Porque, às vezes, se perde no meio de tantas demandas, né? Com certeza, com certeza. E quanto mais o tempo vai passando, mais vai se cristalizando nessa criança, com qualquer desafio, que aqui no caso é a alimentação, a ideia de que comer é a pior hora do dia. Porque a mesa se torna um campo de batalhas, onde os pais negociam, como a gente falou, e muitas vezes vão brigar. Aquela mesa se torna um lugar de tanto estresse, que daí os pais me dizem, eu quero técnicas para o meu filho ficar na mesa. Exatamente. Eu não ficaria numa mesa onde fulano tem que comer, olha a comidinha, olha que legal. Aí daqui a pouco a criança olha o brócolis, mas eu não quero o cabinho. O pai diz, não, eu tirei o cabinho. Aí quando a criança sente na boca, tinha o cabinho. Então, assim, se torna... Isso também é forte, não enganar, né? Sim, Não esconder o alimento. Confiança. Lembra a segurança? Se constrói em vínculos de confiança, quer dizer, confiar no cuidador de que ele não vai sacanear, ele não vai botar por baixo, ele não vai misturar, não vai fazer uma forma de, sem querer, ela comeu. E existe muito isso, porque daí o pai e a mãe, por não conseguirem dar esses ditos alimentos saudáveis, eles vão fazer qualquer coisa. E a mesa se torna um lugar tão horrível, porque comer é um comportamento aprendido. Ele é reflexo lá no início da vida. Depois, ele se constrói baseado num aprendizado. Ou seja, se minhas experiências são agradáveis, eu me sinto acolhido, eu me sinto validado, eu me sinto respeitado, eu vou querer ir para a mesa. Agora, se a mesa se torna esse campo de concentração, e, de novo, pais entendam, não se trata de nenhuma crítica. Eu sempre falo, quem conhece meu trabalho, os pais usam o que eles têm, os recursos que eles têm disponíveis. Gente. Nossa, por favor, a gente não pode E fazem julgar. o melhor que podem. Podem com aquilo que eles têm. A questão é, por se tratar de um sintoma e não de uma preferência, esta criança que... Não tem Coca-Cola, por isso que eu estou tossindo. Se eu soubesse, eu tinha trazido uma Coca-Cola. Para o próximo. Então, essa criança, ela não consegue fazer diferente. Os pais vão tentar, até que chega o momento que as crianças param de comer. Diminuem drasticamente a variedade, né? E não é porque eu não gosto de tal coisa. Não, é porque o ambiente é nocivo. E se a gente for pensar em uma estratégia de proteção, Paty. Com certeza. E aí a gente pensa, inclusive, nas questões de trauma. Porque pensar no distúrbio alimentar é um trauma, que é uma questão não só para a criança, mas para a sua família. Sim. Não é? Sim. A criança se protege daquilo que é ameaçador. E aí entra algo que a gente precisa pensar, que o que acontece na mesa provavelmente não fica na mesa. Ah, sim. É levado vida fora. Paty, sinais nos bebês. Muito importante, porque as pessoas pensam,
distúrbio alimentar, dificuldade alimentar, antigamente falado de recusa. Eu, como sou das antigas, eu mesmo já usei o termo recusa, aversão. Não importa o termo que a família vai designar. Ela precisa encontrar um profissional que escute. Mas passou agora o agosto dourado, e essa tua pergunta é fundamental. Existem bebês que mesmo durante a fase reflexa, onde sugar é reflexo, a criança busca o alimento pelo reflexo de busca, podem ocorrer manifestações. Paty, e assim, ó, eu fico pensando que problemas na amamentação também. Isto. Né? E é muito comum. Ó, oba. Gente, nota 10. Conseguiu a tua coca. Agora eu não vou ter mais nenhum problema de voz. As fonoaudiólogas que me desculpem. Que me perdoem. Importante. Distúrbio alimentar pode ocorrer no início da vida. E realmente existem crianças que vão ter dificuldade na pega, porque a amamentação é aquela sintonia da díade, né? Porque a amamentação é alimentação, obviamente. Podem ocorrer N problemas, alterações porque de frênulo. A gente vê um pouquinho essa co-ocorrência, sabe? Não é co-ocorrência a palavra certa, mas esse histórico. Quando a gente vai lá atrás olhar como foi, não é? Exato, é. Aí tu vai certeza. tu vê que aquele menininho que veio para avaliação nossa agora, né? Tu vê no histórico, né? Já não foi nasceu, dali poucos dias de vida, já começou a encrenca da amamentação. Então parece que a coisa já vai se construindo ali. E existem crianças que vão manifestar isso de uma forma tão potente que a mãe precisa, por exemplo, para alimentar, não importa se é peito ou mamadeira, fazer este bebê dormir. E isso é um sinal de desconexão. Ou seja, come melhor quando está dormindo. Esta é uma palavra de alerta para quem está nos assistindo. Eu preciso adormecer meu filho. Ou ele só vai conseguir mamar bem se eu estiver num quarto bem escuro e sem nenhum barulho. Sem nenhuma outra informação sensorial. Exatamente, Já exatamente. Já está demais comer. Qualquer coisa a mais, qualquer informação a mais é a gota d'água. Então, isso precisa ser olhado para além da dificuldade do frênulo e para a dificuldade da pele. E aquele comportamento de botar a mãozinha na boca, de botar objetos na boca, tem alguma relação com dificuldades alimentares? Se sim, se não, se demais, se de menos? Existem aquelas crianças, e aí tu vai falar muito melhor do que eu, que são os buscadores sensoriais, né? E que a gente vai olhar que dentro de vários sintomas existem as questões alimentares. Mas um ponto que precisa ser muito olhado, que é muito comum na clínica, e quem está nos escutando, de profissionais, isso é um ponto importante, pediatras, enfim, terapeutas, perguntar se esse bebê era um bebê curioso. Porque as mães relatam muito claramente. Agora eu vejo que eu tenho um menor. Aquele cata tudo que encontra para botar na boca. Sim. O meu filho não era um bebê. É porque no desenvolvimento tem essa fase que a criança conhece com a boca as coisas que ela pega na mão. E pensa numa criança que lá no início da vida já tinha experiências. Eu tenho bebê, Fernanda, que a mãe diz, eu precisava imobilizar o meu filho para alimentar. Oh, Jesus. Então, imagine uma criança que ela precisa ser quase, imobilizar e colocar. Mas eu acho essa encrenca tão encrenca, porque, caramba, se a criança não come, ela não vive. Uma família não vive. Uma família não vive. Meu Deus, isso é muito doido, porque... E aí? Não consegue comer, mas ao mesmo tempo, olha a aflição dessa mãe. E aí a gente vai ter crianças que, inclusive, vão apresentar um risco nutricional que implica numa alteração de desenvolvimento. Eu tive um pacientinho que passou por mim muito rapidamente, tá? Não ficou em tratamento, que ele foi hospitalizado na UTI do Clínicas, porque ele teve uma pneumonia, que começou com uma gripe, e ele não tomava medicação, ele tinha uma seletividade severa, ele só comia pão francês. E era isso, e mamadeira. E não tinha como dar medicação. No final deu tudo certo. Sabe por quê? Porque lá no Clínicas, na UTI, eles começaram a dar risperidona para o menininho. Porque ele, claro, um autista, estava em crise. E a partir daí ele acalmou-se um pouquinho e conseguiu se regular e saiu e a vida seguiu. Eu não sei o que deu, mas só para que as pessoas tenham noção do que significa, entendeu? É realmente um risco. E aí a gente vê bebês que
Os pais desesperados tentam alimentar e, obviamente, alguns vão aos trancos e barrancos, com risco nutricional, com alteração no crescimento do perímetro cefálico por não ter nutrientes. Até que inicia a introdução alimentar, goela abaixo, na tentativa de fazer esse bebê ganhar peso, e aí o desastre está feito. E aí aquela criança vai até o ponto que ela trava e ela não come mais nada. E existem bebês que travam, que não vão comer e que precisam ir para a sonda. Inclusive crianças neurotípicas sem outras alterações. Que também a gente tem exemplos na nossa, né, história clínica ali. Eu e tu compartilhamos. Exatamente. Então, assim, crianças que vão para sonda, naso e crianças que vão para gastrostomia. Para poder dar um apoio, um aporte. Por quê? Porque a alimentação não pode gerar sofrimento. Se ela gera sofrimento, ela não gera nutrição. Ou seja, resolve a situação nutricional e vamos devagarinho. Para que essa criança possa fazer o básico, que esse deveria ser o nosso norte na introdução alimentar. Introdução alimentar não é para o bebê comer. É para o bebê aprender a gostar de comer, para se relacionar, para ter curiosidade. E entre olhar uma comida e comer uma comida são 32 passos. Para construir relações. Para construir relações. E se não, fica impresso como uma tatuagem, porque isso também é uma frase nossa. Como o trauma fica impresso como uma tatuagem na pele da gente. Da mesma forma, a dificuldade de se desenredar um trauma é imensa. Eu atendo, por exemplo, crianças bem mais velhas, atendo adolescentes. E, por exemplo, eu lembro de uma menina de 17 anos. Eu como 60 alimentos. Aí vocês vão me perguntar, pô, Paty, mas se ela come 60 alimentos, por que ela chegou em ti? Isso é muito importante. Eu quero te perguntar, inclusive, o final da história. Tipo assim, uma criança que, como essa tua menina, não teve daqui a pouco o atendimento, a intervenção, o que né? Porque eu já sei a resposta, mas eu quero que tu fale pro pessoal. É tanta coisa, vou ter que vir mais uma vez. Tem que ter mais um. Então, pensa em 17 anos, né? Mas, enfim, come berinjela, come brócolis, come morango, come nabo, come framboesa, come massa integral, arroz integral. Tudo que a sociedade deseja está no perfil daquela alimentação perfeita. Agora, isso é importante quando a gente fala de distúrbio alimentar. Nutricionistas que trabalham com distúrbio alimentar e na perspectiva responsiva vão entender o que eu estou falando. Não importa para uma criança com DAP o que ela come. O que ela come é o ponto de partida. Importa como ela se sente. Porque esta menina comia 60 alimentos com déficit nutricional, porque era uma bolinha, assim, uma coisa mínima, que ela botava no prato de tudo. O prato dela dava R$9 no buffet. Puxa vida. E, obviamente, isso era porque ela não suportava comer. Comer estava, como disse a Fernanda, é aquela tatuagem, aquilo do sofrimento, a pior hora do dia. E, além disso, para ela conseguir dar conta minimamente daquilo, ela elegia um ponto fixo, porque se ela olhasse a comida, ela tinha muito nojo e poderia vomitar. Aí eu pergunto, do que adianta comer 60 alimentos? E aí que eu quero chegar. Onde termina essa história? Saúde mental. Exato. Isso é muito importante. Eu sou uma fonoaudióloga, sou uma terapeuta alimentar que defendo, acredito, a Fernanda sabe, falei para vocês aí toda a minha trajetória. Obviamente, eu estudo muito para poder falar o que eu falo. E hoje, quanto mais a gente estuda os desfechos, mais a gente entende que alterações nutricionais podem ocorrer, mas elas são infrequentes. Já quais são os grandes desfechos, os temidos desfechos desse sofrimento psíquico ao longo da vida? Depressão, ansiedade, baixa autoestima, isolamento social e um risco para anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Porque não é aquela história que eu escuto muito e claro que, obviamente, o caminho para trabalhar isso é tentar desatar esses nós,
Para esses pais poderem alimentar os corações dos seus filhos, é preciso uma transformação que começa por dentro das famílias. E eu sempre trabalho com as famílias na abordagem de que boa comida é aquela que nos faz sentir bem. Que nos faz bem. Por quê? Não adianta comer 60 alimentos com base no sofrimento e, ao longo dos anos, realmente as crianças começam a entender, primeiro, come para a mãe ficar feliz, para a avó ficar alegre, né? Se eu não como, eu sou responsável pela tristeza que, eventualmente, a minha mãe vai sentir. Ou eu reprimo tudo que eu sinto e que eu sou para me adequar à sociedade. Chega um momento que não é mais possível, né, encarar esse personagem. Chega um momento que não é mais suportável dar conta de ser aquele que não tem coragem de comer uma banana. Mas fulaninho, isso se faz em terapia, inclusive. Sim. Prova essa bananinha, é só uma banana. Ai, eu não consigo. Sim. Essa não sou eu, viu, gente? Mas prova essa bananinha, eu não consigo. Sim. Tu tem que ter coragem, é só uma banana. Coragem. Coragem. 1, 2, 3 e já. Gente, coragem nada tem a ver com comida. Tem que ter muita coragem para enfrentar um mundo como nós. E eu preciso te contar. O que a gente tem... Depois tu me pergunta do desfecho de novo, que eu quero continuar falando. Tá, eu preciso te contar, abrir um parênteses. Olha que bacana que é a intervenção de integração sensorial nesse sentido. A gente teve vários pacientinhos e tem com dificuldades alimentares. A gente não pede que traga alimento, tá? Muito ocasionalmente, uma situação pontual, até pode ser que sim. Mas isso não faz parte da intervenção. Porque isso que eu confio no teu trabalho. Porque a gente fortalece o potencial que eles têm. E assim, eu vou te falar que o relato das famílias é: Fernanda, tu nem acredita. Eu escuto muito, tu nem acredita. Tu acredita que a gente foi, não sei aonde, o fulano olhou o prato de não sei quem e pediu para experimentar. E a gente fala de autoconfiança, de empoderamento. Claro, todas as estratégias regulatórias que a gente constrói no atendimento para que ele baixe a reatividade sensorial, se organize sensorialmente, esteja mais adequado. Existe uma preparação, uma organização dessa criança, né? Mas ele tomar contato, Paty, com a potência dele, transforma a criança. E é exatamente isso aí que eu quero chegar. Imaginem uma menina de 10, 12, um menino 14, 17 anos que só escutou: tu não funciona, tu não faz direito, tu não é corajoso, tu não vai crescer, tu vai ficar doente. Gente, a criança é a partir do que o outro acredita e pensa dela. Os pais são as pessoas mais importantes da vida da criança. E aí entra algo que a gente compartilha muito, né, Fernanda? Que não tem como ajudar uma criança se não ajudar os pais. Se eu quero cuidar de uma criança, eu preciso cuidar desse adulto que cuida dela para ter um ambiente de respeito. Por quê? A última coisa que uma criança com DAP, estou falando aqui das crianças com DAP, comem é a comida. O mais importante é esse ambiente de respeito, acolhimento, validação e empatia. E isto os pais não têm como saber manejar se não tiverem o suporte. Sim. Eu digo para as famílias: vocês acham que vocês não pressionam na hora da alimentação? Mas o olhar, mas o movimento do corpo já diz. Exato! E eles acham que pressionar é segurar uma criança e botar comida a goela abaixo. Até mesmo festejar de forma exacerbada quando a criança come, festejar, né? Já é uma estratégia. Já é, né? Alguém fica pra ti: ai, que lindo, olha que bonitinho. Não. Naturalidade. Se eu começo a fazer qualquer apelo, tipo assim: ai, que morango gostoso. Eu digo: gente, ninguém tem que ser relações públicas do morango. Sim. Isso já é sobre respeito, né? Exatamente. Então, as famílias precisam de ajuda, porque realmente os desfechos a nível de sofrimento psíquico, hoje a gente já tem estudos sobre o impacto da qualidade de vida, na qualidade de vida de uma criança e de uma família com DAP. E é impactante o resultado. Nós temos estudos falando o risco aumentado de ansiedade e depressão que só ter um filho com distúrbio alimentar já dá. Prevalência, Paty. Então, é meio multifatorial. Sem dúvida alguma. Está relacionado com alguns transtornos do desenvolvimento. Isso é importante, tá?
Para ter DAP, não precisa ter nenhum CID associado. Tá. Assim como o transtorno de processamento sensorial. Exatamente. Porém, aumenta. Exato, não é à toa que a gente está juntos, né? Estamos juntos. Então, para ter distúrbio alimentar, não precisa ter TEA, não precisa ter nascido prematuro, não precisa ter TDAH. Há um relato, uma estimativa na literatura que varia muito, até pelos instrumentos de diagnóstico, de 25% a 30%. Agora, por exemplo, quando a gente fala de uma criança TEA, pode chegar a 80%. Quando a gente fala de uma criança com transtorno de processamento sensorial, mas independente, é uma questão multifatorial e que tem a ver com a forma que aquela criança recebe as informações do ambiente. O contexto define muito, né? Com certeza. Eu falo isso sensorialmente, inclusive. Quer ver uma coisa? Eu tenho um menininho que a gente atende que não gosta de usar tênis, tá? Não suporta, não tolera a sensação de um sapato apertado no pé. Paty, se ele morasse no Nordeste, o quanto ia ser um problema isso? Entendeu? O fato dele morar no sul do país e ser um lugar frio, aquilo passa a ser um problema. Talvez se ele morasse lá, num lugar quente, isso nunca ia ser visto. E nunca ia ser. Então, o contexto define muito isso. Daqui a pouco, o ambiente, família... As expectativas daquela família, a história transgeracional de alimentação. E aí tu está trazendo, eu lembro de uma mãe que eu tive num dos últimos grupos, eles são brasileiros e moram atualmente na Holanda. E o menino tem uma série de questões e não come feijão. Se ela disse, se eu morasse aqui no Brasil, eu ia ser aterrorizada porque o meu filho não come feijão. Mas na Holanda, quem é que come feijão? Não tem problema. E eu acho que o grande trabalho com as famílias é dar apoio. E eu trabalho muito no sentido... Me aceite como eu sou. Meu filho... Respeito acima de tudo. Eu adoro um vídeo do Piangers que ele fala, né? É a goiabeira e ele usa um exemplo de uma outra fruta. É que nem aquela história, nós que somos mais antigas. Eu estava preparado para viajar para a Holanda e cair na Itália. Né? Então, assim, eu acho que a lógica que muitas intervenções trazem, que é de consertar uma criança... de tornar essa criança um modelo ideal de comer X, Y e Z, responde à necessidade do adulto. E isso não diz da necessidade da criança. Muito pelo contrário. Isso vai ser um fator de risco para outras coisas. Eu vou te dizer que esse é o meu maior sofrimento como terapeuta. Eu me deparar com famílias que não respeitam, não acolhem o filho tal qual ele é e querem que a criança corresponda a uma expectativa de perfeição. E aquilo me machuca, sabe? Eu fico mal, porque, gente, ele faz tantas coisas legais, é tão bonita a história dessa criança. E ninguém consegue olhar, por quê? Porque as pessoas, a família, foi treinada pelo meio, pela sociedade, a olhar só o que não funciona. E eu acho, Fernanda, uma vez uma mãe me disse assim, Paty, tu é a nossa justiceira. Acho que eu sou mesmo e me orgulho muito, mas tu também. Nós somos as justiceiras, porque assim... Eu advogo a favor das crianças. E a favor das famílias, porque as pessoas também me dizem assim... Calma. Né? Paty, as famílias quando chegam para mim, eu pergunto, o que vocês esperam do Alimentando o Coração? Que meu filho coma diversificado, que meu filho prove, que meu filho experimente, que ele coma saudável. E eu digo... Então, vocês estão no lugar errado. Porque eu já aviso antes de me procurar, né, antes de marcar consulta. Olha lá meu Instagram e vê se a minha abordagem faz sentido para a família de vocês. Porque, assim, tem N abordagens alimentares e tá tudo bem. E aí eles dizem assim, meu Deus, a gente chega querendo que as crianças comam diversificado e a gente sai transformado já daquela única consulta. Quem realmente, então, se toca e entende da importância disso, porque nem a gente sabia o que a gente precisava. E aí eu te digo, tu vai no médico, tô com uma dor nas costas, tô com um problema aqui na minha coluna. Daqui a pouco o cara faz um exame e vê que tu tá com um aneurisma na tua aorta. Quem sabe realmente... Tecnicamente, o que uma família, o que uma criança precisa é o profissional. Sim. Que estudou para isso. Que estudou. Agora,
A família tem total direito de concordar ou não. Mas eu falo, bom profissional é aquele que diz o que a família precisa ouvir. Não o que ela desejaria. É verdade. Isso é uma missão que a gente tem. Com certeza. Eu não posso omitir, eu não posso ocultar. Nós temos um juramento profissional, sim, né? Sim, exatamente. E isso me faz pensar, menina, que às vezes chegam as famílias lá na infância com uma expectativa de que a criança, por exemplo, com 4 aninhos, segure um lápis e vai fazer atividade de grafismo. Ok, para uma criança de 4 anos de um desenvolvimento típico, isso está esperado. Mas aí tu olha para aquela criança, Paty, o que tem por trás, por baixo, quantas coisas têm que ser trabalhadas para se chegar até aí. E a família na insistência, né? Sim. Então, eu acho que eles criam uma expectativa que é desconstruída por nós, de treino de habilidade, enquanto a gente constrói a base, a fundação desse prédio. E por isso a gente não trabalha isso. As famílias chegam, eu quero estratégia. Ih, então estou no lugar errado. Porque aqui a gente trabalha com a base, a gente cria raízes fortes para uma relação emocionalmente saudável, no meu caso, alimentação, no teu, sensorial, para a vida. Ferramentas, armas que a criança vai ter para seguir os o pais, seu caminho. Né, saberem o que usar. Também. Viram que eu parei de tossir? Viu? Ó. Eu estava falando da questão do desfecho. Da etiologia. Da etiologia. Vou falar da etiologia. Então, assim, em termos de etiologia, a gente sabe que crianças que têm transtorno de processamento sensorial, TEA, TDAH, prematuridade extrema ou qualquer outra situação médica complexa altas que o bebê... habilidades. Altas habilidades. Cada vez mais aparecendo para a gente estudar. Muita. E aquelas crianças que nasceram, teve uma cardiopatia grave ou uma má formação digestiva, precisou ficar no tubo, não pôde se alimentar. Privação sensorial desse estímulo, que seja, né? Eu nem gosto da palavra estímulo, mas desse contato pele a pele, que seja o bico da mamadeira, a chupeta, nem estou falando do peito, toda essa privação deste alimento que é o vínculo, né? Que é carregado de todas as informações aí do ambiente, inclusive as sensoriais, associado a questões orais traumáticas, e leia-se bem que são necessárias à vida. Sim, a gente não teve escolha, né? Com certeza, que nem o cara é atropelado, ali estiver para entubar ele, quebrar todos os dentes, depois o dente se conserta. Sim. Né? Mas são crianças de risco e que nem sempre são olhadas como tal. E, em termos de prevalência geral, a gente tem um estudo americano que fala 1 em cada 37 crianças vão ter distúrbios alimentares. Porém, hoje já se entende que dentro deste estudo é entendido como distúrbio alimentar também a disfagia. Então, a gente ainda não tem um estudo, quem sabe, né, a nível internacional ou mesmo brasileiro, focando específico no DAP, nas crianças, né, que sofrem, que têm restrições alimentares. Porque isso é importante. É uma injustiça, para não dizer um absurdo, reduzir o distúrbio alimentar a uma seleção de alimentos. É muito mais do que isso. É muito mais que isso. Porque o impacto vai... Para alguns, a maioria, eles terão seleção de alimentos. Mas aquela criança que não consegue ficar na mesa, que ela tem sudorese, que dói a barriga, que ela chora, é aquela mãe que já está quase usando medicação, que não vai na casa dos amigos, que todo mundo... Ai, mas ele só come batata. Mas tu já tentou isso, tu já tentou aquilo. Ou deixa lá na avó que em 3 dias a avó está fazendo comer. Deus me livre. É aquela família que não viaja, porque se viajar... Dá ruim, a criança não vai conseguir comer. Mas ela come só o macarrão branco. Sim, mas o macarrão de lá vai ser diferente do que a mãe faz. Então, hoje a gente sabe que é um grande impacto psicossocial. Então, esta criança não pode ser designada como uma criança seletiva para comer. Se existe sofrimento, se isso mobiliza uma família, isso já se torna uma condição diagnóstica. Sim, que precisa ser vista. E... Tu não me perguntou ainda, mas eu imagino que tu vai me perguntar. Paty, e as nossas crianças, né, com TPS? Eu ia te perguntar, qual é o impacto... Vai tomando enquanto eu te pergunto. Qual o impacto das dificuldades sensoriais nessa trajetória? O que tu enxerga no teu consultório, assim, caramba, isso, pontos?
Sabe como eu enxergo isso? Quando eles estão com um bom terapeuta ocupacional. Então, realmente, a gente vê, né? E muitas vezes aquela criança, claro que hoje, a maior parte das crianças que chegam, que tem outros diagnósticos associados, especialmente o TEA, elas vão chegar, as maiores, já com intervenção. Mas eu recebo crianças, por exemplo, eu adoro trabalhar para ajudar os pais, né? A construir uma relação alimentar potente na introdução. Daqui a pouco não põe a mão no alimento. Não. Exato, porque assim, é normal no início o bebê não tocar no alimento. Porque ele não conhece comida. Ele precisa olhar a comida, se sentir feliz, entender o que as pessoas vão fazer com a comida, para daí gostar do cheiro, mais do que gostar, se sentir confortável, para daí tocar. E tem bebês que vão demorar 2 meses para fazer isso. Agora, existe aquela criança que a mãe é respeitosa, que a gente fala responsiva na alimentação, e que ela já fez uma introdução alimentar super, né, afetiva, responsiva com a sua filha, e ela aplica a mesma técnica para o seu bebê, para o seu menino, e ele olha a comida... Aquelas mãozinhas para cima denunciam. Denunciam. Né? Então, assim... Mudaram-se, né? No caso de mães de primeira viagem, ou enfim, mães que não tinham esse entendimento, muda-se o ambiente e a criança não responde. Isso é um alerta. E eu me sinto muito privilegiada das pessoas confiarem no meu trabalho, me procurarem cedo, porque isso permita que eu possa fazer os encaminhamentos cedos. Porque uma criança... Então, tu percebe diferença? Total. Quando faz o tratamento de integração sensorial, reflete. Sem dúvida, mas um bom tratamento. E aí eu tenho uma mestra americana que diz, é melhor não fazer terapia do que fazer uma má terapia. Porque uma má terapia é mais uma tatuagem. Pois então. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, para as crianças que têm as questões de TPS, é fundamental um trabalho adequado. E aí, por isso, não é botar comida. Gente, eu fico muito indignada quando as mães me dizem, tá lá, tem toda a estrutura e a terapeuta tá lá. Não que a comida não possa ser usada como um recurso terapêutico, mas assim... Esta criança precisa trabalhar, e vocês sabem melhor, questão proprioceptiva, vestibular. Tu sabe o que eu percebo? Que a ponta do iceberg é a dificuldade de alimentação. Quando vem uma família para nós com uma demanda alimentar, que em geral já passou por ti, ou ainda não conhece o teu trabalho, e a gente acaba encaminhando. Mas que vem, vocês trabalham com seletividade alimentar? Normalmente isso que é a pergunta que chega até nós, né? Aí, guria, tu sabe que a resposta minha, nós trabalhamos com muito mais do que isso. Porque não é limitado a isso, entendeu? E aí eu digo, venha, traga para avaliação, que a gente vai descobrir o que está acontecendo. Tu começa a investigar, a gente faz a avaliação, que a nossa avaliação, como tu sabe, é uma avaliação bem ampla, assim, bem detalhada. De desenvolvimento. De desenvolvimento. Que inclui a EBAI também. Que inclui a EBAI. Quando tem demanda alimentar, EBAI, não, né, a gente usa também. A gente identifica vários sinais de dificuldades. Só que o que a família está olhando naquele momento é a ponta do iceberg. E aí, através da avaliação, a gente consegue mostrar isso. É que nem dizer, meu filho não fica na mesa, né? Aí a gente vê um corpo que não está legal, o processamento sensorial do corpo, das sensações do seu corpo não está bem. Né? O tato não está bacana, está com uma disfunção de integração sensorial relacionada a esse sistema. E aí a abordagem é mais ampla, é mais sólida. Né? E aí entra naquele ponto, claro, existem crianças que vão ter questões de distúrbios alimentares isolados. Pode ter tido uma alergia, um refluxo, pode não ter tido nada. E aquela criança, tu avalia e pontualmente tu muda as dinâmicas alimentares e as questões melhoram. Agora, se eu tenho uma criança que apresenta alerta para outras questões, uma criança, por exemplo, que comia, parou de comer porque a comida trancava. Eu preciso encaminhar para um gastro, porque essa criança pode ter esofagite eosinofílica, ela precisa de uma endoscopia. Uma criança que está cheio de alertas. Ela não come frutas, verduras, ela não consegue pegar a colher com a mão dela, ela se incomoda com a comida que cai, ela não brinca, ela não bota o pezinho na areia, não deixa cortar o cabelo. Gente, peraí, essa criança precisa de outros profissionais. E eu acredito fortemente no trabalho em equipe. Que eu sei que tu vai me perguntar isso também. E para, a Patrícia, que está aí há 29 anos estudando
sobre alimentação, porque eu não expliquei essa parte, eu quase desisti da fono. Eu queria ser professora, porque eu odiava tudo que eu via na fonoaudiologia. E aí, um dia minha mãe me diz assim, ainda bem que a gente escuta as mães, minha filha, quem sabe tu deixa então de dar aula para essas crianças e tenta fazer um estágio. Eu sou da 3ª turma de fono do curso, né? Que era o americano, depois virou IPA. Então, assim... A gente se formou com 1 ano de diferença. Tu se formou em 95, né? Uh-huh. E eu me formei em TO em 96. E naquela época, fono era só em Santa Maria. Então, assim, pouco se falava e nada. Eu sempre amei estudar. Eu ia sempre muito bem em todas as provas, porque eu queria muito fazer fono, mas eu não me via como fono. Sim, como aquele padrão que tu tinha, né? Aquele pré-conceito de fono que tu... Exato. E eu só sei fazer algo que me move por paixão, que me dá brilho no olho, que é, por exemplo, tá aqui. E eu estava praticamente desistindo, aí eu escutei minha mãe, parei de dar aula e fui fazer estágio numa casa, que provavelmente tu conheces, que é o Instituto Cônego Paulo de Nadal, lá, que é da ex-FEBEM, que abriga crianças, idosos agora, adultos, enfim, com paralisia cerebral e abandonados. E lá, o meu mundo se abriu. Eu não sabia o que fazer. Eu fui muito honesta, como eu sou muito transparente. Eu falei para a supervisora, mas eu quero aprender. Propósito. E aí, aquilo que o universo conspira, tinha um pediatra na época, que hoje é pneumo, o Dr. Paulo Marochi, que eu sempre digo que ele é o responsável por isso. Ele tinha vindo dos Estados Unidos, terminado, não sei se mestrado, doutorado, e lá ele já estava estudando, sobre disfagia, fazendo videodeglutograma. E aí, ele me apresentou a disfagia e isso me fez ficar na fono. Então, assim, toda essa questão de o quanto isso impacta na minha formação, porque eu venho estudando isso desde 1993, me faz acreditar que trabalho em equipe, Fernanda, faz toda a diferença. Mas eu, nesses longos 29 anos... eu vi um monte de gente trabalhando na mesma clínica e de forma completamente segmentada. Eu passei por isso na minha história profissional. Gente, inclusive uma clínica que tem um nome que sugere um trabalho unificado, né? Enfim, e cada um no seu quadrado. Digo, não, isso não é. Aí hoje eu trabalho na infância, uma clínica de terapia ocupacional pediátrica, que nós estamos lá em 6 TOs, só TO. E eu nunca trabalhei tanto em equipe. Só que as pessoas com as quais eu trabalho estão a alguns quilômetros, não estão logo ali. Mas a nossa proximidade é tremenda, Paty. E por isso que eu digo, a gente não trabalha de forma multi, a gente trabalha transdisciplinar. Porque nós compartilhamos os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, cada uma na sua especificidade, mas a gente trabalha em prol do paciente. E eu fico muito indignada quando as pessoas... porque tem que ser numa clínica. Não. Pode até ser. A minha grande mestra, Susana Morris, eu atravessei o mundo para ir atrás dela na Virgínia. Ela trabalhava, a casa onde ela atendia, é lá nas montanhas, que eu acho que eu viajei umas 60 horas para chegar. E é somente ela é a pessoa que, para mim, mais sabe trabalhar em equipe. Então, não é sobre espaço físico, Nunca. Né? De novo, não é sobre prato colorido, não é sobre garfinhos, copinhos, comidas divertidas. O trabalho em equipe significa raciocínio clínico conjunto. Troca de informações. E partilhar dos mesmos objetivos, que é isso, transformar o mundo. Porque o nosso trabalho, ele muda destinos, né? Muda, nossa, é muito lindo de ver, né? E eu acho que a gente só... realmente, e eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas, né, enfim, com terapias que eu considero, né, obviamente cada um vai defender o que acredita, mas terapias que geram sofrimento para uma criança. E o que adianta tocar todo duro naquele abacaxi, porque se tocar no abacaxi vai poder fazer tal coisa, ganhar tal brinquedo. Ganha estrelinha. O que isso vai gerar? O que isso vai se repercutir de funcionalidade na alimentação e o que isso vai retroalimentar na saúde mental? É complicado isso aí, Paty. E, ainda voltando lá, nem sei quanto tempo a gente Deixa eu ver quanto que a gente está aqui. Que até eu mesma me perdi. Tá, tem 10 minutos. Então que bom. E quando a gente fala muito, né, nos desfechos disso, é isso. As pessoas vão crescer
e o distúrbio vai acompanhar. Pode ser que mascarem. Conheço N pessoas que mascaram. Eu atendi uma vez um menino de 14 anos que ele me disse, eu nunca consegui comer carne. Só que todo mundo, quando eu dizia que não conseguia comer carne, como assim? Carne é super bom. Imagina no sul não comer carne, né? Não, mas tu tem que tentar fazer isso, faz aquilo. E aquilo só dava uma sensação de mais impotência e fracasso. Culpa e fracasso. Aí, quando eu comecei a atender ele, ele me disse assim, chegou um momento que eu comecei a mentir. A minha irmã é vegetariana. Quando ela dizia que não comia carne, ai que lindo, vegetariana. Sim, porque isso é politicamente correto. Agora, quando eu falava que eu não conseguia, todo mundo entendia que, imagina, tu que não está te esforçando, isso aí, que malandragem. Então, a pessoa mascara, ela precisa... Ou diz que tem uma doença, né? Que eu tenho diabetes, Exato. Não posso comer. É porque eu tô com colesterol muito alto, eu não posso... A pessoa reprime o que ela sente para poder ser aceita na sociedade. Ser né, colocada naquele grupo ali. Só que é isso. Pertencer a isso. Quando a gente fala de distúrbio alimentar, e eu costumo usar a expressão, né? A gente tem uma frase, o que acontece na infância não fica na infância, né? A infância é um caminho que se caminha, né? Que a vida inteira. A vida inteira. O que acontece na mesa não fica na mesa. Porque essas crianças, elas se entristecem. Elas são crianças que começam a ficar isoladas. Me diz, qual adolescente que vai conseguir estar numa turma, tranquilo, todo mundo comendo hambúrguer, e ele dizer, não, gente, assim, é que eu tenho problema alimentar, eu não como. Ele até vai dizer, e a gente tem exemplos disso. Mas quando a família, meu filho, tu não precisa comer como todo mundo. A mãe entende. O cara que é paraplégico, ele não precisa de uma cadeira? O cara que tem surdo não precisa de um aparelho? O cara que tem uma dificuldade de reatividade auditiva não precisa de um abafador? A gente não precisa de óculos. A gente não precisa de óculos. Então, assim, se os pais se tornam o porto seguro desta criança nas refeições, essa criança voa e ganha o mundo. Ela não vai ter, provavelmente, as alterações do campo de vista psicossocial, porque se o meu pai honra a minha comida, eu não preciso ter medo, culpa ou vergonha. Sim, potência, segurança. E que vem da onde? Da família. Só que alguém precisa ensinar. Então, a questão que fica para mim, e com respeito a quem acredita nisso, se pedir para provar, experimentar um alimento, fosse a solução terapêutica, não precisaria existir terapeuta alimentar. Eu falo muito sobre isso, guria. Viu? Porque, e até, deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que a gente está quase acabando e a gente tem que falar sobre as semelhanças entre os nossos trabalhos, sempre as nossas abordagens. Falar um pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa que me emociona. Porque não é qualquer profissional, Paty, que tem um olhar respeitoso. Né? Não é qualquer abordagem que enxerga a criança de forma respeitosa e entendendo aquele indivíduo, sabe? Como, né, um indivíduo que tem as suas fragilidades, ok, tem as suas potências. E que a gente não precisa mudá-lo, a gente precisa ajudá-lo a se desenvolver. Dentro das suas condições. Me aceita como eu sou. Meu filho, eu te amo. Eu digo para os pais, vocês podem dizer, eu te amo independente do que tu come. E aí, eu já deixo tu falar, porque eu falo muito para as famílias, quando as crianças percebem esse bem-estar, que é o elemento mais importante da hora das refeições, parar com julgamentos, com a crítica, come de boca fechada, senta direito, segura direito, para de pegar com a mão, usa o garfinho, come tal coisa. Eu tenho um menino que ele dizia assim para o pai, pai, tu tá bem? E o pai, sim, tô bem. Daqui a pouco ele comeu. Pai, tu tem certeza que tu tá bem? E o pai já entendendo. Sim, meu filho, tá tudo bem. Aí uma hora ele não aguentou. Pai, mas tem alguma coisa? Tu não vai me dizer que eu tenho que comer tal coisa, que eu tenho que sentar direito? Não, meu filho. E sabe por quê? Porque a gente encontrou agora uma amiga, a Paty. Que bonito. E a Paty nos mostrou que a gente tentando te ajudar, a gente estava atrapalhando a tua vida. Então, o pai quer te pedir desculpas. E dizer que daqui para frente tudo vai ser diferente. Que amor. É de emocionar, não é? E é tudo que a gente quer.
E daqui para frente vai ser tudo diferente. Vai, e a gente está aqui para fazer com que esse mundo seja mais justo, porque eles precisam disso, né? Com certeza. Que não é não é colocando eles em desafios que são muito maiores do que eles dão conta naquele momento que eles vão conseguir ser melhores. E por isso que eu acredito profundamente, porque alimentação é parentalidade. E eu não acredito um trabalho de alimentação onde as famílias não sejam um eixo central. Tanto que no Alimentando o Coração, a minha primeira abordagem não é com as crianças. Eu trabalho com um grupo de apoio a pais. E são 16, que esse agora que começou já está em 20, e sei lá quantas mais horas vão ser. E eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque essas crianças precisam de pais que justamente possam ser novamente o seu porto seguro. E quando esse trabalho acontece com as crianças pequenas, obviamente que não tem outros desafios, né, Fernanda? Eu não preciso nem receber essas crianças no consultório. As que eu recebo são crianças que já têm tatuagens, marcas profundas de todo esse sofrimento e que precisam construir uma relação também apoiada por um outro olhar. Além, obviamente, que não adiantaria nada disso, de estar num consultório protegido, acolhido e amparado, se em casa os pais achando que ajudam, estão cada vez contribuindo para o agravamento do DAP. Sim, sim. É uma mudança de paradigma. Total, tu tirou as palavras. Eu uso essa expressão. Totalmente. É uma mudança de paradigmas. E se queremos resultados diferentes, precisamos de ações diferentes. Né? Eu vejo isso muito no nosso trabalho, porque assim, aprender a qualquer custo significa não ser feliz com aquele aprendizado. Então, calma, a gente precisa fortalecer e construir a criança de baixo para cima. Então, ela tem que ter bons recursos para poder aprender. E é isso, né? Com a alimentação a gente escuta muito, porque muitas vezes atrás de adultos fortes que parecem intocáveis, tem crianças extremamente feridas. E o que eu passei na minha vida, na minha infância com a alimentação, tranquilamente eu posso levar isso para a história e muito provavelmente eu vou levar do meu filho. E eu escuto muitos pais, mas o meu pai botava o chinelo na mesa, a minha mãe me obrigava a comer até terminar o prato e não tinha essa história de mimimi. Daí eu olhei. Não é porque tu sobreviveu que isso te fortaleceu. Sim. Não, mas eu também não pisava na grama, mas eu também não gostava de ir na aula de balé quando eu era pequena por causa da meia, sabe? E os pais justificam, né? Sim, mas o quanto gerou sofrimento e quanto tu te adaptou a isso, né, com um custo muito grande. E a tua segurança emocional, a tua autoestima. Eu tenho uma mãe que diz, eu escuto da minha mãe, mas a tua irmã tá muito bem, ela tinha essas frescuras e hoje ela come de tudo. Sim, ela é obesa. Ela toma medicação para ansiedade. Quando ela se vê numa situação de angústia, ela começa a puxar os fios do cabelo. Acho que essa é a grande frase. A meta da infância jamais poderá ser a sobrevivência. A meta da infância jamais poderá ser a sobrevivência. Nós não queremos crianças que precisem se recuperar da sua infância. Que a infância seja um solo muito fértil para um crescimento saudável. E que as nossas crianças com DAP, com TPS, enfim, com qualquer desafio, não se sintam sós nessa travessia. Porque estamos aqui. Por isso que a gente tem que acabar esse episódio. E eu tô morrendo de pena de acabar, porque tá muito bom. Mas vamos lá. Eu vou fazer um quiz contigo, tá? Para finalizar. Pergunta e resposta. Tá? Comida preferida? Bife à milanesa. Comida odiada? Qualquer coisa mal passada que tenha sangue. Incluindo a picanha gaúcha. Sério? A minha tem que ser torrada. A minha, o boi tem que gritar quando eu toco. Meu filho também. E aí, quando gritar não, mugir. Eu entendi. Boi não grita. Quando, tipo, o garçom passa e cai aquele sangue no meu prato, vou lá com guardanapo e se eu achar que não ficou bom, eu tenho que trocar de prato. E fico furiosa quando alguém questiona a minha carne. A carne tem que ser boa pra mim. Sim. Então eu que tô comendo, dá licença. Não pode ter nada de sangue. Um elogio bom de ouvir, Paty. Que eu transformo vidas. Ou tipo, justiceira. Eu amo ser chamada de justiceira. E a melhor sensação é? A melhor sensação hoje é olhar para trás e ver tudo que eu construí. Inclusive,
a minha coragem de ter me exonerado de tudo que as pessoas sonham, que é ser servidor público, para me dedicar exclusivamente à minha missão de vida, que é alimentar corações. Eu acompanhei essa fase. Foi de coragem, mas foi muito certa, foi Meu muito marido assertiva. queria até se separar de mim. Muito Tu tá doida, Patrícia, porque todo mundo sonha. Sim, eu sou uma pessoa de convicção. A sensação mais insuportável para ti, qual é? Eu sofro muito porque, na minha avaliação, eu não vejo a criança. Eu trabalho com muitos questionários que as famílias vão preencher e com vídeos das refeições. Então, assim, me faz sofrer muito. É até difícil de falar. Quando eu vejo famílias os vídeos. Muito bem intencionadas, mas se torturando e torturando seus filhos para comer. Então, assim, e muitas vezes pautadas por uma pressão da sociedade ou até mesmo algumas por uma indicação terapêutica. Então, assim, ver pais e filhos sofrendo naquilo que deveria ser o elemento de união, porque comer a gente come quantas vezes, né? Nossa. Então, ou seja, reedita isso quantas vezes por dia. Não é à toa que traz o impacto. E às vezes não dá vontade de denunciar um colega de trabalho, um médico, sei lá o quê, algum profissional. Tipo assim, né? Tipo, caramba, como que pode não perceber isso? Como que pode não ver isso? Como que pode encaminhar Eu ando no momento de sofrimento que eu sempre digo, eu crio conteúdo no Instagram para ajudar pessoas, para transformar vidas. Mas quando aparece algo para mim de uma criança sendo coagida a comer, a tocar ou a interagir, isso me faz sofrer muito. Faz sofrer, né? E dá vontade de pegar aquela pessoa e tipo, como que orienta um troço desse? É. A gente passa também por algumas situações dessas. Qual é a tua melhor memória da infância? Minhas comidas de aniversário. Sério? E aí, quando a minha mãe sempre no aniversário, na data do aniversário, dizia, vocês podem escolher hoje a comida preferida. E eu lembro, assim, que ela não fazia com tanta frequência, enfim, também era uma comida mais cara. Era bife milanesa, banana milanesa, arroz e batata frita. Ai, que delícia. E outra, eu tenho muitas memórias, assim, eu acredito que comer é uma experiência incrível. Eu amo poder comer. Eu me transformei através da terapia alimentar, a minha relação com a cozinha, né, que é diferente do comer. Minha mãe sempre cozinhou muito bem, então eu lembro, vai ter aniversário, o que tu quer, Patrícia? Pizza de sardinha. Então, assim, vamos ter que fazer. Então, a comida sempre teve um lugar muito leve e feliz na minha vida. E tu tem essa referência, essa memória, e por isso que tu também quer isso na vida dos Embora eu outros. cresci ouvindo que eu jamais deveria chegar perto da cozinha. Minha mãe não pôde estudar, tinha dislexia. Então, sei lá, Tinha 65 anos atrás, quando ela estava... ela entrou na escola e acho que ela estava no 4º ano, depois de N reclamações, disseram para minha avó, tira essa menina que não tem jeito, ela não vai aprender. Minha avó trabalhava e minha mãe precisou ficar, então, cuidando da casa. Aí tinha um medo de que tu seguisse esse padrão. Eu levei muito a sério isso, eu sempre tive um propósito de trabalhar com pessoas, ajudar crianças, né? Não é à toa que eu fui ser professora, mas para mim a cozinha era um lugar de ameaça. E o que me fez me reaproximar foi o Alimentando o Coração. Embora eu nunca fiz feijão na minha vida, eu sempre digo para as mães, fiquem tranquilos. Então, é muito legal essa trajetória. Pati, uma mensagem, rapidão, uma mensagem para finalizar o nosso pod de hoje, para quem está nos assistindo. A gente já falou tanto, né? Mas eu acho que é isso. Existem diferentes... Hoje eu ainda falava para um pai, eu não sabia que tem diferentes abordagens em terapia alimentar. Eu sim, assim como existe dentro da política, né? Vai existir, enfim, assim como tem provavelmente dentro da terapia ocupacional. Sim. Né? Então, existem profissionais que vão trabalhar com abordagem responsiva, existem profissionais que dão ênfase à questão motor-oral, existem profissionais que vão trabalhar com a expansão de cardápio. Eu acho que é preciso existir, eu adoraria, né, que todas as famílias optassem pelo caminho da responsividade, mas a terapia tem que ser adequada ao que aquela família espera e deseja. Embora, ao longo dos anos, eles vão vendo que, às vezes, aquilo que eu acreditava ser o melhor não é melhor.
Então, acho que isso é importante que as pessoas saibam. Mas talvez a maior mensagem que crianças não comem por racionalidade. Crianças comem por felicidade. Então, uma criança com distúrbio alimentar, o sucesso de um tratamento, ele não pode ser medido nem pelo quanto ela come e nem pelo que ela come, mas sim como ela se sente em relação à alimentação e à vida, né? Então, mais uma vez falando, não queremos crianças que precisem se recuperar da sua infância. A sobrevivência não é a meta da infância. Nós queremos crianças que podem até ter um padrão de comer menos alimentos, mas o que elas comem com paz, com potência, com segurança, com confiança e com felicidade. Eu tenho, né, crianças, como eu falei, adolescentes que comem 60, 40, 30 alimentos, mas não conseguem comer no colégio. Tem crises de ansiedade, tem reação de angústia, um medo excessivo por conta de não dar conta daquele momento, daquela situação. Então, eu prefiro uma criança que coma aquilo que realmente lhe faz bem do que aquela criança que coma. Sofrendo. E agora, depois tu escolhe qual a mensagem tu vai deixar, mas acho que outro ponto que boa. Todas. Ai, meu Deus. As crianças repetem muito uma preocupação. Porque a minha professora falou que tem que comer saudável. O conceito de saudável não pode ser definido pelo aquilo que ingerimos. Né? Boa comida é aquela que faz eu me sentir bem. Boa comida é aquela que alimenta o coração. Especialmente para uma criança com desafios na alimentação. Muito bem, Paty. Ai, lindo, lindo. Lindo, lindo. Pessoal, chegamos ao final do nosso 5º episódio. Com essa nossa grande missão de mudar o mundo e transformar esse mundo que a gente vive para um mundo mais justo para as nossas crianças e as pessoas que têm dificuldades sensoriais, dificuldade de desenvolvimento, dificuldades alimentares. E a gente convida vocês a vir com a gente nesse nosso projeto, nesse nosso sonho. Então, compartilha, façam que esse podcast chegue a quem precisa ouvi-lo, a quem precisa aprender com ele. Tá bom? Te vejo no próximo. Muito obrigada por nos acompanhar. Até mais.